Essa é uma história centenária, ou seja, as origens dela estão localizadas então em 1914. O primeiro personagem brasileiro de propaganda, na verdade, é o Jeca Tatu, nessa versão do Jeca Tatuzinho. Ele mesmo, o personagem Jeca Tatu, ele nasceu, que é do Monteiro Lobato, a origem dele é um conto. Esse conto Urupês foi originalmente publicado no Jornal Estado de São Paulo em dezembro, ou no final de 1914, logo depois de um outro conto também do Monteiro Lobato, chamado A Velha Praga, que foi a primeira vez que ele usou esse nome, que foi ele que criou Jeca. Em 1914, o Monteiro Lobato ainda era um fazendeiro, morava aqui no interior de São Paulo, e uma época ele não era aquele negócio dele, ele acabou vindo para São Paulo e comprou a Revista do Brasil na mão dos mesquitas aqui, que eram donos da Revista do Brasil. Ele tinha uma variedade de interesses. E na época dele, certamente ninguém teria dito, mas eu acho que o Lobato foi um idea person. Eu acho que ele era uma pessoa criativa. A partir daí, então, ele criou uma editora, que é a própria editora Monteiro Lobato, e aí ele reuniu uma série de trabalhos que ele tinha numa publicação, um livro de contos, chamado Urupês. Ele tem duas grandes partes. Primeiro, o Monteiro Lobato critica o indianismo, o sertanismo, o que ele chama de caboclismo, que ele acredita que era uma idealização do homem que morava no campo. E ele ali faz uma crítica até muito grande, muito ácida, né? Ao caboclo brasileiro, enfim, ao caipira, né? Dizendo que ele não era produtivo, não trabalhava a terra. Isso teve uma repercussão enorme no Brasil. Muita gente se manifestou contra. Isso tudo ajudou a alavancar muito o Jeca Tatu. O Monteiro Lobato termina se envolvendo com um movimento que estava surgindo no Brasil, que era o sanitarismo. E aí, à medida que ele vai, naturalmente, tomando conhecimento dos problemas brasileiros, problemas de saúde e tudo mais, ele era, evidentemente, uma pessoa bem intencionada. Ele percebeu, aliás, ele num determinado momento, ele diz: o Jeca não é assim, o Jeca está assim. Em 1920, o Monteiro Lobato, ele desenvolveu uma historinha, tá certo? Um modelo bem básico de propaganda, o antes e o depois. Conto, esse folheto propôs para o Cândido Fontoura, dono do Laboratório Fontoura, e aí começa a história. Tem anúncio então de produtos do Laboratório Fontoura, como o Fontol. Na primeira parte é descrito o mesmo Jeca, só que voltado para a linguagem infantil, mas ele descreve o mesmo Jeca Tatu que ele descreveu no Conto Urupês, com a mesma crueza, com a mesma dureza. Em seguida aparece um médico, tá certo, que recomenda para o Jeca Tatu uma série de medidas higiênicas e tudo, e os produtos os produtos farmacêuticos, e em seguida o Jeca Tatu se transforma num outro homem, um fazendeiro, rico, famoso, esse tipo de coisa. E esse Jeca Tatuzinho, ele teve dois grandes ilustradores. O primeiro ilustrador, na verdade, era um alemão que estava no Brasil, e o segundo ilustrador, essa ilustração aqui já é do J.U. Campos, que é o genro do Monteiro Lobato. O nome Jeca Tatuzinho, o próprio Monteiro Lobato declarou assim, ele se deve ao formato, ao tamanho. O personagem é o Jeca Tatu. O Jeca Tatuzinho, talvez ele tenha sido o folheto mais importante, ou o veículo mais importante, ou o instrumento mais importante dessa propaganda brasileira. É um instrumento de massa, né? Você vê que para ser distribuído em grande quantidade. Segundo se apregoa, ele teria chegado a 100 milhões de exemplares nesse período todo, de 1924 a 1973. Então é uma marca muito forte, porque ela mostra que um sujeito pobre, magro, doente, infeliz, etc., etc., ele toma um determinado remédio, ele fica gordo, bem disposto, rico, enfim, isso é antes e depois. Então isso em termos
da linguagem publicitária, é uma imagem fortíssima. E surpreendentemente também, quer dizer, contrariando todas as regras de publicidade, esse personagem permaneceu exatamente o mesmo, ou praticamente o mesmo, com ligeiras alterações, por perto de 50 anos. Então eu acho que nesse caso aqui o que a gente tem é essa poder que esses personagens acabam tendo, tá certo? Apesar de, nesse caso, vinculado a produto, que acaba passando ultrapassando em muito os próprios limites da propaganda.